mostrou aqui algumas vezes, né? O André Esteves, esse banqueiro que se referiu, que é o dono do BTG, não há nenhuma instituição do país que tenha sido mais visitada pelo Fernando Haddad desde o início de 2023 do que o BTG. Ele vai lá de 2 a 3 vezes por ano. Ele não fez isso com o MST, não fez isso com a CUT, não fez isso com nenhum sindicato, não fez isso nem com outros bancos, né? O BTG é o banco de preferência do governo Lula. Não estou dizendo que tem grana, corrupção, não. É o banco de preferência do ponto de vista da articulação política, institucional, econômica. Né? Chavoso, bom, você está em guerra contra os governos de extrema direita do estado de São Paulo e da prefeitura, governos Ricardo Nunes e Tarcísio. Como é que está sendo o governo Tarcísio? Você já disse que teus focos, né, no debate com o governo Tarcísio e nos embates com o governo Tarcísio e Ricardo Nunes é questão da violência e educação. Como é que está primeiro o governo Tarcísio? Que avaliação você faz e quais as possibilidades de derrotá-lo? Né? Tarcísio sofreu umas derrotas, né, ultimamente. Sim, o governo Tarcísio está sendo devastador para São Paulo. Devastador. Ele está vindo dar continuidade ao que já vinha sendo implementado antes, é importante deixar isso claro, né? Como eu falei antes, né, o governo Lula ele não está solto no espaço-tempo, ele está dentro de uma conjuntura e de um contexto. O governo Tarcísio também. Né? Eu ressalto isso porque a gente vê muita gente na esquerda fazendo análises assim, extremamente rasas, né, como se Tarcísio tivesse caído do céu assim, de paraquedas e as coisas começaram a piorar em São Paulo. Então, antes do governo Tarcísio, a gente teve o governo Dória. Antes do governo Dória, a gente teve o governo Alckmin, como eu falei, por 16 anos, com um intervalinho ali entre 2006, né, que ele saiu para se candidatar à presidência em 2006 e 2010, onde o Serra foi o governador, antes era o Alckmin de novo, antes o Mário Covas, enfim. Então, a gente vem de um contexto. Né? E o Tarcísio está dando continuidade a várias coisas que já vinham sendo feitas, claro que de forma piorada, de forma mais avançada, mais extremada, né? Tendo em vista que o Tarcísio ele é um bolsonarista, ele é um cara da extrema-direita, né? Enquanto que o Dória, o Alckmin, eles são da direita tradicional. Então existe essa diferença que muitas pessoas hoje também não entendem, de que a direita ela também é dividida. Ah, porque a direita ela é unida, a esquerda é dividida. A direita não é unida. A gente tem uma direita tradicional, oligárquica, né? Ou seja, que vem de oligarquias, de famílias poderosas. A família Dória está no Brasil há literalmente 500 anos, comandando o Brasil. A família Alckmin há décadas também na política. Enfim, então tem essa direita tradicional. A família Covas, né, também há décadas na política. E aí vem essa extrema-direita. O Tarcísio, né, apesar dele vir dessa extrema-direita, ele também vem de uma família tradicional que a agência pública mostrou numa reportagem recente que a família do Tarcísio, enfim, foi uma família de senhores de escravos, né? Enfim. Então, a extrema-direita ela faz o que a direita fazia de uma forma mais avançada, mais radical, mais piorada, com muito menos diálogo. Né? Então, tipo, nos governos anteriores do PSDB, eles faziam desgraças, mas a gente ia para a luta e muitas vezes conseguia conquistar alguma coisa. Né? Eles tinham alguma preocupação, assim, algum medo, né? Digamos assim. Né? O Alckmin, por exemplo, ele vai recuar em 2015, né, com as manifestações dos estudantes secundaristas. Ele recua em 2013, né? Eu acho que foi até você mesmo que falou esses dias, que eu não sabia dessa informação, de que o Haddad ele queria manter a tarifa e o Alckmin propôs revogar o aumento da tarifa, né, os 20 centavos em 2013. Então, como você vê, né, o Alckmin ele tinha algum medo assim, dos protestos populares. O Dória tinha algum medo dos protestos populares. Né? Tanto é que a questão da segurança pública em São Paulo, ela vinha numa escalada de avanço, né, das mortes cometidas pela polícia ao longo dos governos Alckmin, ao longo do governo Dória. O governo Dória, no seu primeiro ano, é marcado pelo massacre do Paraisópolis, a chacina que acontece no baile da 17, onde 9 adolescentes são assassinados pela polícia. Num primeiro momento, o Dória, que ainda estava colado no bolsonarismo, que foi eleito naquele Bolsodória, né, ele fala, vai continuar desse jeito, o comportamento da polícia está certo e vai se manter dessa forma, mas tem uma repercussão tão grande e negativa aquela vacina, né, e principalmente depois quando o Dória tenta se descolar do Bolsonaro para se candidatar à presidência, ele vai começar a instalar câmeras nas fardas dos policiais. E aí isso vai fazer com que as mortes cometidas pela polícia diminuam. Então, ao longo desses anos, de 2020 até 2022, vai diminuindo o número de mortes cometidas pela polícia em São Paulo, principalmente pela câmera nas fardas, o que não significa que tenha acabado, né, só diminuído, o que não significa que a violência no cotidiano, a opressão no cotidiano tenha acabado ou diminuído, mas o número de mortes, sim,
foi diminuindo. Então essa política de câmeras nas fardas ela é muito importante. E aí o Tarcísio se elege no final de 2022 e toma posse em 2023, prometendo tirar as câmeras das fardas dos policiais. E ele vai fazer esses 2 anos de mandato dessa forma extremamente violenta e tacando foda-se, assim, né, para o que a população dizia, né? Então tem aquela fala dele, né, de que pode ir na ONU, pode ir no raio que o parta, que eu não tô nem aí. Vale lembrar que o Alckmin também foi denunciado à ONU pela violência policial quando ele era governador de São Paulo. Enfim, então não são também novidades assim que a gente tem visto, né? Eu gosto muito de lembrar disso, né? Por quê que eu lembro dessas coisas? Toda vez que a gente fala sobre o governo Tarcísio, né, eu falo sobre o governo Tarcísio nas minhas redes sociais, governo Ricardo Nunes, por exemplo, esses dias, sábado, eu postei um vídeo falando sobre o aumento das contas de água em São Paulo por conta da privatização da Sabesp, que também foi feita pelo Tarcísio. E toda vez que eu falo sobre esses governos, qual que é a reação do público de esquerda, principalmente o público mais ligado ao lulismo? É vir xingar o povo. É dizer que o povo é burro, porque o povo votou assim, o povo escolheu, então que se lasque, aumente mais ainda, que a polícia mate mais ainda, que a tarifa aumente mais ainda. Essa é a reação de grande parte da esquerda. Eu tenho ódio, tenho pavor desse tipo de reação por N fatores, e um deles é pela hipocrisia. Porque essas mesmas pessoas que abraçaram o Alckmin como companheiro Alckmin, que votaram com orgulho, com gosto nessa chapa, hoje elas estão dizendo isso, mas a gente também votou num cara que ele é um assassino, um cara que fez a violência policial militar, que privatizou um monte de coisa. A gente também fez um voto dessa forma. Como que você quer virar para o povo e falar que o povo está errado, sabe? Então, hoje a gente está falando contra o Tarcísio. Quem sabe se daqui a algumas eleições a esquerda não vai querer se juntar com uma chapa com o Tarcísio contra um mal maior, né? Então, vai que a gente vê em 2026 a chapa Haddad e Tarcísio contra o Pablo Marçal, por exemplo, tá ligado? E aí, o que a esquerda vai falar? Então, eu detesto essa hipocrisia, tá ligado? Para além disso, né, a violência policial que também acontece em estados governados pelo PT, como é o caso da Bahia, que é hoje o estado onde a polícia mais mata no Brasil, tá ligado? Então, eu detesto essa hipocrisia, arrogância também, porque virar pro povo e falar vocês são burros porque não votam no meu candidato, são ignorantes, são alienados, arrogância. Dizer que tem que sofrer mesmo, que é isso, gente, de uma crueldade. Quem faz isso é tudo menos de esquerda. Enfim, então é isso, né? O Tarcísio tem feito tudo piorar, em todos os sentidos, mas eu destaco a questão da segurança pública. A gente está vendo coisas assim, como eu disse, né? Coisas que já aconteciam, mas piorando. Uma coisa que eu acho que não acontecia tanto e que o Tarcísio está trazendo como uma novidade é operações de vingança se institucionalizando. Então, nos governos anteriores, o que acontecia? Né? Por exemplo, quando se matava um policial. Os policiais iam lá descaracterizados, com toca ninja, com um carro aleatório, iam numa favela à noite, metiam bala para todo lado e matavam um monte de gente, faziam chacinas assim. Né? Foi o caso de 2006 que eu citei, foi o caso que aconteceu aqui na minha quebrada, onde eu moro, em 2016. Enfim, então isso era assim que acontecia, tá ligado? Eles colocavam a toca ninja, pegavam um carro, chegavam na quebrada e matavam. Hoje os policiais vão fardados, eles vão de viatura e matam. Foi o que aconteceu na Operação Verão, foi o que aconteceu na Operação Escudo, sabe? A Operação Verão com 60 pessoas mortas, quase 60 pessoas mortas pela polícia no intervalo de um mês. Então, isso é um pouco do que a gente tem visto aqui na questão da violência policial. Na questão da educação, é uma piora de tudo que a gente tinha antes. Então, se o Roscielli foi ruim, o Renato Feder está sendo tenebroso. Tenebroso, assim, acabou a educação pública no estado de São Paulo, acabou, assim, eu desisti de dar aula na escola pública por conta do governo Tarcísio com o Renato Feder, eu desisti, não está mais valendo a pena ser professor dentro de uma escola do estado de São Paulo. É triste observar o que os meus amigos professores estão passando. Se tiver algum professor aqui nos comentários, pode confirmar o que eu estou dizendo. Ser professor na escola pública hoje está assim, praticamente impossível, né? Por N fatores, sendo o principal deles, acredito, a questão da plataformização do ensino. Então, os professores sendo praticamente substituídos por plataformas digitais, né? Os alunos têm que ficar lá num site, clicando lá no negócio, se ele errar não tem problema, o que interessa para o governo é que ele tenha feito o exercício na plataforma, e isso não se aprende nada, tá ligado? A questão da inteligência artificial, né? Teve uma notícia no passado de que o Tarcísio queria colocar o chat GPT para preparar as aulas. Tarcísio Feder, né? Enfim, a privatização das escolas, que eu já citei, que está acontecendo com financiamento do governo Lula, com financiamento do BNDES, militarização, né, que vai começar o projeto de escolas cívico-militares, colocar policial militar dentro de sala de aula, dentre várias outras coisas. Então, terrível, terrível, terrível. A Rosane está dizendo exatamente isso. Também desisti de dar aula em escola pública por causa do atual governo de São Paulo. Estou me formando e não tenho pretensão de dar aulas. Era meu sonho, mas não dá. Terrível. Era meu sonho também desde
ensino médio. Eu entrei no ensino médio em 2015 e ali eu conheci a sociologia, me apaixonei e falei, porra, eu quero ser professor de sociologia. E na época, como eu falei, a situação da educação em São Paulo já era péssima, né? O governo Alckmin, enfim, não tinha concurso mais para professor, que ele parou de fazer, roubo de merenda, etc, etc. Mesmo assim, eu queria ser professor. Né? Ver o governo Dória também vários ataques à educação pública, como o PEI, que eu citei, Programa de Ensino Integral, que foi criado pelo Alckmin em 2012, e em 2019 o Dória passa a implementar isso com mais força. Teve enfim, cortes de direitos dos professores, várias coisas que foram acontecendo. Novo ensino médio. Apesar de tudo isso, eu ainda queria dar aula na escola pública, mas foi o governo Tarcísio que fez eu desistir. Eu ainda quero ser professor, mas na Fundação Casa, né? Então, para adolescentes que estão ali cumprindo medidas socioeducativas, apesar de que a Fundação Casa também está sob ataque do Tarcísio, que está pretendendo privatizar ela. Não, chocante o que está acontecendo em São Paulo, efetivamente muito impactante. E aqui, ó, Carol D'Artora, que é deputada federal, mas é professora, né? Professora lá no Paraná. Também que lá no Paraná tudo isso aconteceu. O atual secretário de Educação de São Paulo foi importado pelo Tarcísio lá do Ratinho, né? No Paraná, onde ele implementou esse programa de privatização e destruição acelerada, né, da educação paranaense, né? Tudo que ele fez lá, agora ele está fazendo aqui.